Olá, meus servos. A cidade de Condor, no interior do Rio Grande do Sul, em meados de 1940 passou por um evento que marcou as diversas famílias que ali viviam. Como grande parte das cidades interioranas do Brasil naquele período, o Estado, como se conhece hoje, era só um nome. Assim, a justiça era aplicada por determinadas pessoas. E no caso da cidade de Condor, o eleito juiz era o padre Arcelos Cândido, que tomava conta da paróquia há 62 anos. O padre era sempre procurado pela população para solucionar suas demandas. Ele ouviu os dois lados, suas testemunhas, e então decidia da forma mais justa que achava. E normalmente apoiava sempre o mais fraco em detrimento do forte, o que lhe rendeu inimigos poderosos. Ainda assim, sua sentença era considerada justa e sempre era cumprida, fosse pelo povo, fosse pelo próprio padre que andava com um revólver 38 na cintura. Porém, em meados de 1940, enquanto a Europa via a ascensão do nazismo, em Porto Alegre, o bispo Aurelindo Campos Simões analisava alguns documentos e notou que no ano seguinte o padre Arcelos iria fazer 100 anos de idade, motivo que o preocupou enormemente, temendo que a paróquia estivesse abandonada devido à idade avançada do padre, que poderia estar negligenciando seus deveres como sacerdote. Por ocasião, verificou que havia um jovem padre, chamado Clodoaldo Martins Dias, que havia acabado de prestar seus votos e não tinha uma paróquia para tomar conta. Chamou o jovem e explicou a sua preocupação, pedindo para que ele fosse auxiliar o velho padre e, se feito um bom trabalho, poderia herdar os fiéis junto à paróquia, isso tudo com a bênção do padre Arcelos. O jovem padre se empolgou, seria uma passagem de bastão, o que raramente acontecia no sacerdócio. Ele seria visto como sucessor natural e eleito do padre Arcelos, e rumou no dia seguinte para a cidade de Condor. Ao chegar no lugar, esperava encontrar um velho decrépito, que mal dava conta de falar ou andar. Porém, o que viu o surpreendeu. Apesar de ter 99 anos, o padre era ativo e diligente, não deixando um único ritual relegado, desde a celebração da missa das 6 horas da manhã até os longos terços que terminavam 2 horas da madrugada, para no dia seguinte estar de pé às 5 horas da manhã, fazendo suas orações matinais. Também não deixava de participar de nenhum cortejo fúnebre ou procissão, por mais longo que fosse o trajeto, acompanhava do início ao fim. O idoso subia as escadas da torre para tocar o sino pontualmente, e com a agilidade de um jovem, não permitindo que o coroinha, a quem era normalmente delegada tal função, fizesse, somente caso ele não estivesse ali. Mas o que mais surpreendeu Clodoaldo foi a missa celebrada pelo padre ancião, tão bem celebrada quanto qualquer outra e muito melhor do que qualquer uma que ele já havia visto. Logo percebeu que ter aceito aquela herança tinha sido um erro, pois quanto mais acompanhava o padre, mais se convencia que ele não precisava de ajuda, ou que tinha a intenção de algum dia se aposentar. Clodoaldo celebrava algumas missas, cuja participação dos fiéis era bem diminuta em comparação com as presididas pelo padre Arcelos, onde as pessoas tinham de ficar em pé por estar a igreja lotada. No fim, como era de costume na época, formavam uma fila para beijar a mão e pedir a bênção do velho padre, passando direto por ele, ignorando-o completamente. Até mesmo nas que ele celebrava sozinho, os fiéis saíam mais cedo para não terem que beijar a sua mão. O respeito construído pelo padre Arcelos era tamanho que inclusive rogavam a ele determinados milagres, como a cura de moléstia de diversas pessoas da região, elevando o status do velho padre a de um verdadeiro santo vivo. Já cansado de esperar que acontecesse algo, chamou o padre Arcelos e sugeriu que ele se aposentasse voluntariamente, o que não foi bem recebido pelo padre. Porém, em vez de repreender o jovem,
viu uma oportunidade de ensinar algo. Discursou longamente sobre a paciência, de como construir algo duradouro levava tempo. Ele mesmo estava há 62 anos ali, só naquela paróquia. Com um afago e um sorriso simpático, finalizou dizendo que o jovem deveria ter paciência, que um dia ele teria sua própria paróquia, e talvez até mais que isso. Apesar do conselho sábio, Clodoaldo não recebeu com alegria o ensinamento. Estava impaciente para tomar conta de uma paróquia, visto que era o único dos que junto a ele prestaram os votos que não tinha uma paróquia só sua. Além disso, não suportava ser inferiorizado, nem mesmo as suas decisões como juiz eleito foram cumpridas. Foi aí que arquitetou um plano. Procurou um fazendeiro, Felismundo Bartentes, que era inimigo declarado do padre Arcelos, e lhe propôs que se ajudassem a se livrar do padre. De início, o fazendeiro recebeu a proposta com desconfiança, visto que toda a comunidade de Condor tinha enorme respeito com o padre, o apoiando incondicionalmente, e que desde que declarou oposição ao padre, perdeu muitos funcionários, tendo de mandar buscar pessoas em outros estados para trabalharem para ele, e mesmo assim logo pediam demissão. Por sua vez, o padre Clodoaldo garantiu que logo o apoio não seria tão grande, e que bastavam agir juntos no momento oportuno para se livrarem do padre. Dias após o encontro, o boato de que o padre Arcelos tinha um caso amoroso com uma de suas fiéis, uma viúva, começou a circular por toda a comunidade de Condor, citando que o filho dela, que ninguém sabia quem era o pai, na verdade era do padre. Isso abalou drasticamente o respeito que as pessoas tinham para com o padre. Até mesmo a sua credibilidade foi posta em xeque, visto que antes era tido como um santo, e uma acusação daquela era suficiente para macular todo o seu legado. Com o tempo, os fiéis passaram a ir mais na missa do padre Clodoaldo, até a confissão diziam preferir fazer com o novo padre, e no fim das celebrações faziam fila para beijar a mão do jovem padre, ignorando o velho padre. Sentindo-se rechaçado, o velho padre foi ficando cada dia mais triste, e toda aquela energia que antes demonstrava foi diminuindo. Sem entender o que estava acontecendo, o que havia feito de errado, buscava nas orações as respostas para tais questões. Até que determinada noite, a viúva acusada de ser amante do padre entrou na igreja com suas vestes sujas e rasgadas, escorrendo sangue de sua cabeça, dizendo ter sido atacada por algumas beatas, acusando ela de ser a amante do padre. Ao ver a cena, o padre Arcelos acolheu e tratou seus ferimentos, e em seguida foi falar com o jovem padre para confrontá-lo, acreditando que o padre em questão era Clodoaldo. Ao ser confrontado, com tranquilidade o jovem padre disse que havia um equívoco, pois o padre que as pessoas se referiam era na verdade Arcelos, pois a criança nasceu antes mesmo dele chegar à cidade de Condor. Novamente, e com certa malícia, sugeriu o afastamento do padre, dizendo que tomaria conta de seus fiéis e que não seria necessário falar nada daquilo para o bispo. Mas antes que o padre pudesse dar uma resposta, vários homens entraram na igreja e arrastaram o velho padre para fora, colocando-o contra a parede lateral. Lá estavam vários dos grandes fazendeiros da região, que tinham tido parte de suas terras tomadas pelo padre e dadas a antigos funcionários como forma de pagamento pelos serviços prestados a eles. Junto, vários homens apontavam suas armas para o padre, olhando-o como se fosse impuro, como alguém que traiu a sua confiança, e muitos desses antes eram os fiéis mais assíduos do padre Arcelos. O velho padre olhou confuso para Clodoaldo, que estava na porta da igreja como se suplicasse por sua ajuda. Já o jovem padre olhou estarrecido àquilo, pois seu plano era só forçar Arcelos a se aposentar. Mas ao que parecia Felismundo, o fazendeiro com quem conspirou, tinha outros planos, e temendo por sua vida fechou a porta da igreja, abandonando o padre ancião para o seu destino final. Felismundo, sorridente, ordenou de cima de seu cavalo para que o padre proferisse as suas últimas palavras. O padre Arcelos se recompôs e com voz firmes e apontando o dedo em riste para os presentes, proferiu sua última sentença.
Neste dia de Corpus Christi, eu, que dediquei minha vida ao sacerdócio, digo: a linhagem de cada um dos que apontam armas para mim padecerá. Nenhum filho ou filha vingará, e até suas terras, um dia, pertencerão a outros que nem o nome de vocês se lembrarão. E como está na Bíblia, os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Após dizer isso, um disparo acertou no peito, jogando o velho contra a parede. Em seguida, outros tiros foram disparados, marcando toda a parede branca da igreja com buracos de sangue. Um ano após o ocorrido, na data de Corpus Christi, a filha do fazendeiro Felismundo, que estava grávida de 6 meses, teve um aborto espontâneo. No ano seguinte, na mesma data, a única filha de um dos atiradores se afogou no rio da região. E foi assim que, ano após ano, onde toda a cidade esperava a data de Corpus Christi com ansiedade, não por reverência, mas por temor. As mães abraçavam seus filhos, os pais ordenavam que ninguém saísse de casa naquele dia. Mas nada adiantava, sempre havia uma criança morta, sempre havia uma punição. Mas a história não acaba aí. Contam que após o fim do último descendente dos que assassinaram o padre, em toda a data de Corpus Christi é possível ver uma enorme procissão, atravessando as estradas de terra da região, onde na frente vem o idoso padre com uma vela iluminando o caminho, seguido por diversas crianças que cantam como um coral angelical. Porém, caso quem assista decida olhar para o rosto das crianças, terá uma surpresa horrenda, porque no lugar dos olhos há um vazio negro. E apesar disso, todas elas choram lágrimas de sangue, que marcam todo o trajeto da procissão. Uma pessoa em toda a cidade de Condor ficava feliz com a data de Corpus Christi, o padre Clodoaldo, pois é a única data do ano que não é obrigado a ver os rostos das crianças mortas sentadas nos bancos da igreja.